creio, irmãos, que assim como o Wagner, esse rapaz que o pastor Osiris citou, é o Wagner. Cadê o Wagner? O Wagner está com a gente hoje aqui? Oh! Ali. Todas as vezes que a gente pergunta, você tem algum pedido de oração, Wagner? Tem. A igreja perseguida. O pedido de oração número 1 do Wagner é a igreja perseguida. Sempre que a gente vai orar com ele, ele quer orar pela igreja perseguida. E eu creio que isso precisa ser uma constante na nossa vida, irmãos. Nós precisamos orar pela igreja perseguida, orar muito. São nossos irmãos que estão sendo privados de viver o Evangelho do jeito que a gente vive, com a liberdade que nós temos hoje, né? Então, nós precisamos orar, nós precisamos interceder e clamar, de fato, para que Deus realmente faça uma grande obra no nosso meio. Abra sua Bíblia. Pensando na igreja perseguida, eu lembrei desse texto que queria deixar com vocês hoje pela manhã. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Os irmãos estão recebendo pedidos de oração, né? Lá na galeria. Aqui embaixo já foi distribuído? Todo mundo já recebeu aqui os pedidos de oração já? Todos? Pedidos de oração pela igreja perseguida? Todos já receberam? Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Quem não recebeu? Temos uma turminha aqui ainda. Sobrou alguma coisa lá em cima? Puder distribuir aqui embaixo? Ok, Ju? Ok. Depois do culto, queridos, nós teremos um momento de Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da diretoria da nossa igreja para os próximos 2 anos. E para esta Assembleia nós precisamos do registro de presença dos irmãos que estão conosco nesta manhã. E para facilitar esse processo, eu queria pedir aos irmãos que a gente pudesse fazer a passagem da lista de presença enquanto estivermos na nossa mensagem. Peço que você, de uma forma muito tranquila e discreta, nós temos várias pranchetas com as folhas de presença. Ok, Ricardo? Podemos fazer assim? Tá? Já está passando já? Não? Podemos fazer assim, só para a gente ganhar tempo, porque senão no final do culto nós vamos realmente ter uma aglomeração muito grande de pessoas precisando assinar tudo de uma vez. Então, e nós precisamos ter esse registro, senão nós não conseguimos registrar a ata no cartório, e essa ata precisa ser registrada, e ela tem uma série de implicações. Os cartórios hoje são cada dia mais exigentes em relação ao registro, então nós pedimos aos irmãos que nos ajudem então nesse sentido, ok? As pranchetas vão ser liberadas e então os irmãos podem ir assinando devagar. No momento da Assembleia nós estaremos preparados para isso. Vamos ler a partir do verso 28, irmãos. Não verso 31, como eu disse, mas a partir do verso 28, diz a palavra de Deus o seguinte, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, que poderíamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestes, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peço que você feche seus olhos. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra neste momento. Um cântico de vitória, Senhor, que nós temos, ó Deus, pela certeza de que Tu estás junto a nós, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Queremos, ó Deus, neste momento em particular, nos lembrar dos nossos irmãos perseguidos. Gente que está vivendo, ó Deus, o Evangelho debaixo de perseguição. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Socorre os nossos irmãos. Sustenta-os com a Tua graça. Sustenta-lhes a fé. E, ó Deus, neste momento, ó Deus, que estamos vivendo, renova também a nossa fé. Nós, ó Deus, que não vivemos essa experiência de perseguição. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, a viver a nossa fé com entusiasmo, com alegria, com prazer, com um amor incondicional ao Senhor. Deus bendito, que a nossa fé não esmureça, não se enfraqueça, mas que pela Tua graça, Senhor, possamos estar firmes no Senhor, firmes, ó Deus, no Teu propósito. Ó Deus bendito, levanta a Tua igreja para ajoelhar-se, para clamar, para buscar ao Senhor em favor dos nossos irmãos perseguidos. E ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a entender, Senhor, os Teus planos para as nossas vidas a cada dia. Por favor, Deus, usa-nos como instrumentos do Senhor onde formos, por onde passarmos. Em nome de Jesus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua bendita palavra neste momento de culto, de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor, e amém. Minha gente querida, quando a gente pensa na igreja perseguida, a gente poderia realmente passar o dia inteiro aqui refletindo, estudando, orando, e deveríamos realmente fazer isso. Eu fico pensando na realidade entre esses irmãos que estão vivendo debaixo de pressão e de perseguição, o Evangelho, e a realidade que nós temos aqui hoje. Isso vem à minha mente, isso traz à minha mente uma parábola que Jesus contou sobre uma grande festa que foi preparada. E o dono da festa mandou avisar aos convidados. Mandou o seu servo avisar aos convidados.
diga aos meus convidados que está tudo pronto, já está na hora deles virem. Mas um a um foi colocando desculpas para o dono da festa. Um disse: casei-me e não posso ir. Uma desculpa que não fazia o menor sentido, porque numa aldeia daquela época não haveria duas grandes festas no mesmo dia. As festas, normalmente, nas aldeias daquela época, mobilizavam a aldeia inteira. Então, não dava para marcar duas festas. Então, o dono da festa marcou uma no mesmo dia em que havia já o casamento de alguém da aldeia. Com certeza, era uma desculpa esfarrapada. O outro disse: eu comprei uma junta de bois e preciso ir vê-la. Hoje nós temos à nossa disposição o recurso da internet, que você pode até comprar algumas coisas pela internet. Você poderia até comprar, né? Hoje você já pode, de repente, até comprar um carro pela internet. Mas você dificilmente compraria um carro usado pela internet. Você pode até comprar um carro novo, 0 quilômetro, pela internet. Mas um carro usado, dificilmente você compraria pela internet. Né? Então ele dizer: eu comprei uma junta de bois e preciso ir ver como é que é essa junta de bois, naquela época, naquele contexto, não fazia o menor sentido. E o dono da festa ficou muito chateado e mandou o seu servo sair pelas ruas, pelos atalhos, por tudo quanto é canto, dizendo: convide todo mundo que você achar. Chame os moradores de rua, chame todo mundo que estiver pela rua, para que a minha casa se encha. Porque tudo estava preparado, mas os convidados não eram dignos. Tudo estava pronto, o banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos de sentarem-se comigo à minha mesa, à minha festa. Amados, nós precisamos repensar muitas vezes a nossa vida e até mesmo as desculpas que nós oferecemos a Deus para deixar de nos envolvermos com Ele e com aquilo que Ele está fazendo no mundo. E fazer de coração aquela oração que a Nauzira nos ensinou: Deus, não me deixe de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. Não me deixe de fora. Eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero estar junto contigo. Eu não quero ficar de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. E nós devemos participar, porque esse Deus maravilhoso é o Deus que é por nós. E nós temos aqui nesse texto várias razões pelas quais nós podemos afirmar que Deus é por nós. Só que nem sempre nós somos por Ele, como deveríamos ser. Mas vamos ficar hoje, nessa manhã, com essa afirmação, que Deus é por nós. Quando terminarmos de refletir, a nossa expectativa é que aquilo que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constranja. Quando nós contemplarmos o amor desse Deus por nós, a graça desse Deus maravilhoso por nós, tudo que Ele tem feito por nós, que nós nos sintamos constrangidos a viver o Evangelho do jeito que Ele espera de nós. A viver o Evangelho do jeito que Ele quer para cada um de nós. Deus é por nós. Porque Deus é por nós, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Porque Deus é por nós, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. John Stott diz que todo cristão está familiarizado com esse verso. Todo cristão está familiarizado. Todas as coisas Deus faz com que concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo cristão está familiarizado com esse verso. Quantas vezes ele tem sido ponto de apoio para o coração e a mente que estão conturbados.
Não é que todas as coisas por si cooperam para o bem, mas é que Deus trabalha todas as coisas para o bem, inclusive o nosso sofrimento, inclusive as nossas dores, inclusive as situações mais adversas que tenhamos de enfrentar no decorrer da nossa vida. Deus faz com que mesmo as nossas dores se tornem para o nosso bem. Se tornem para o nosso bem. Difícil, é verdade, a gente conseguir enxergar isso na hora da dor. A gente conseguir enxergar isso na hora do sofrimento. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, fazendo-nos ver que, por mais dura que seja a situação, por mais dura que seja a nossa dor, por maior que seja o problema, Deus pode transformar essa situação em bênção. Ele pode fazer com que isso se torne para o nosso bem e para a glória do seu santo nome, para a expansão do seu evangelho. Todo o sofrimento de Paulo resultou no crescimento do evangelho. E quando nós comparamos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, nós nos sentimos pequenininhos diante daquilo que ele passou por nós, diante daquilo que ele sofreu no nosso lugar. O que pensar, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdenego? 3 jovens que, por causa da sua fé, foram parar numa fornalha. Jovens que se recusaram a se curvar diante de uma estátua, diante de um Deus falso. Jovens que resolveram ficar de pé no meio de uma multidão que se ajoelhava perante aquela estátua. E fizeram uma diferença tremenda ali. Foram notados, foram percebidos e foram conduzidos até a presença do rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, nos dias de Daniel. E tendo sido levados até o rei falou, mas por que vocês não se curvaram diante da estátua que eu construí, diante do Deus que eu mandei fazer? E eles disseram, porque nós adoramos a um outro Deus. Nós adoramos ao Deus Criador dos céus e da terra. O único Deus vivo e verdadeiro. Como assim? Eu disse que quem não se curvasse diante da minha estátua seria lançado na fornalha. Bom, se o senhor quiser nos lançar na fornalha, é um direito seu. E o nosso Deus, saiba o Senhor, Ele pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que Ele não nos livre, saiba o Senhor que nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. E essa tem sido certamente a palavra de muitos cristãos perseguidos, de muitos que estão hoje presos dentro de containers, em ambientes desérticos, em que durante o dia é um calor insuportável e durante a noite é um frio insuportável. Pessoas que, por causa da sua fé, estão vivendo desse jeito, porque se recusaram a se curvar diante dos deuses deste tempo, se recusaram a se curvar diante das estátuas que têm sido erguidas neste tempo em que estamos vivendo. E o rei, furioso, mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. E tendo aquecido, lançou aqueles 3 jovens naquela fornalha. E o rei ficou de longe olhando e perguntou aos seus servos, mas nós não somos 3? Eu estou vendo 4. Tem 4 lá dentro. E mandou que eles saíssem, porque eles estavam andando lá dentro da fornalha, como se nada tivesse acontecendo. E eles saíram e percebeu o rei que eles não estavam sequer chamuscados de todo aquele fogo. Os homens que os lançaram morreram, porque foram atingidos pelo calor daquela fornalha. Mas eles que andaram dentro da fornalha não morreram. E aquele rei pôde descobrir que o Deus de Israel é, de fato, o Deus verdadeiro. Mais adiante, nós vamos encontrar
o amigo deles, Daniel, sendo lançado na cova dos leões, porque se recusou a adorar o próprio rei como um Deus. Se recusou a deixar de orar. A deixar de orar. Daniel foi lançado na cova dos leões porque orou. Porque tinha uma vida de oração exposta diante de todos. Porque se recusou a deixar de orar. E o preço que ele pagou foi ser lançado na cova dos leões. Que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Daniel saiu da cova dos leões, o que aconteceu? O rei mandou fazer um outro decreto. Se ele havia mandado fazer um decreto de que durante 30 dias todos deveriam adorá-lo como um Deus, agora ele faz um outro decreto para que todos os povos da terra temam e tremam diante do Deus de Daniel. Porque ele conheceu o Deus verdadeiro. Deus fez com que aquela situação se tornasse para o bem de Daniel e para a glória do nome do Senhor. O que dizer de Esther? Amã havia feito um decreto em que num determinado dia todos os judeus seriam exterminados. Naquele dia fora lançada a sorte do povo de Israel. Só que aquele dia que havia sido determinado para ser o dia da destruição de todo o povo judeu foi justamente transformado em bênção. Deus transformou tristeza em alegria. Deus transformou lamento em festa. Aquele dia se tornou o dia do livramento do povo de Israel de todos os seus inimigos. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que o amam acima de todas as coisas, daqueles que não permitem que o sofrimento afete a sua fé, daqueles que não permitem que o sofrimento afete o seu relacionamento com Ele, daqueles que não permitem que o seu amor pelo Senhor diminua apesar da dor, apesar do sofrimento. Em segundo lugar, o Senhor é por nós porque nos escolheu para sermos a sua imagem no mundo. Para sermos a sua imagem no mundo. Verso 29. Você está comigo aí no verso 29? O verso 29 vai nos dizer o seguinte: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos do nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. Nos tornamos parte de uma grande família. E o Senhor deseja que nós sejamos a sua imagem no mundo. Deus é Espírito. Muita gente ainda hoje tenta fazer imagens de Deus, mas Deus é Espírito. E nós é que deveríamos ser a sua imagem no mundo. O propósito de Deus ao nos escolher foi tornar-nos semelhantes, parecidos com Jesus. Então Deus tem conseguido atingir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o seu propósito ao ter nos escolhido. Você e eu fomos escolhidos para que nos tornássemos parecidos com Jesus. A intenção de Deus foi fazer o homem parecido com Ele. O homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Parecido com Ele na sua conduta moral, ou seja, com os mesmos atributos e qualidades morais que Ele possuía ou possui. Por exemplo, dentre os atributos morais de Deus, nós poderíamos destacar vários deles. Nós podemos aprender os atributos naturais de Deus, e esses atributos naturais de Deus que fazem parte da natureza de Deus, nós não os temos e nunca teremos. Nunca teremos.
Às vezes a gente sofre, parece que de algumas síndromes dos atributos naturais de Deus. Mauro Israel dizia que às vezes a gente sofre da síndrome de onipresença, né? E a gente quer estar em todos os lugares, mas isso aí é atributo de Deus. A única pessoa onipresente é Deus. Você não é onipresente, você não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Você não vai conseguir saber de todas as coisas. De todas as coisas. Deus é onipotente. Você é frágil, é limitado, como eu sou, como todos nós somos. Todo ser humano é. Mas os atributos morais de Deus, esse sim, tem a ver comigo e com você. Por exemplo, Deus é santo. E ele diz, porque eu sou santo, vocês devem ser santos. Sejam santos porque eu sou santo. Deus é justo. E porque ele é justo, nós devemos ser justos também. Deus é amor. Quando João tenta definir, não conceituar, tenta definir Deus, ele diz, Deus é amor. Deus é amor. E ele vai dizer mais ainda, que não faz o menor sentido eu dizer que conheço a Deus, que amo a Deus, mas não amo meu irmão. Porque se eu amo a Deus, a quem eu não vejo fisicamente, como é que eu vou odiar ao meu irmão? Não faz o menor sentido. Então, Deus espera que a sua santidade, que a sua justiça e o seu amor sejam vistos em nós. Se nós vivermos esses atributos de Deus, nós seremos a sua imagem por onde passarmos. Nós ouvimos no vídeo sobre os cristãos na Coreia que não podem proferir a sua fé, professar a sua fé, melhor dizendo, nem sequer para os seus parentes. Mas eles podem viver a sua fé. Eles podem viver a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Eles podem viver tudo isso. Tudo isso. E serem a imagem de Deus por onde passarem. Serem a imagem do Senhor por onde forem. O que nós precisamos refletir hoje é até que ponto as pessoas têm visto a imagem de Jesus em nós. Tem visto alguma semelhança entre o nosso jeito de ser e o jeito de ser de Jesus. Aquilo que nós fazemos combina com Jesus? Aquilo que nós fazemos tem a ver com Jesus? Se Jesus estivesse no nosso lugar, ele faria assim ou faria de um outro jeito? Ele agiria assim ou reagiria de um outro jeito? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Como ele se comportaria? Até que ponto as pessoas ao nosso redor têm percebido em nós um caráter semelhante ao de Jesus, parecido com o de Jesus? Até que ponto as pessoas têm visto o poder transformador de Jesus na nossa vida? Amados, se nós somos a imagem de Deus, o mundo precisa ver Deus em nós. Precisa ver Deus em nós. O mundo tem visto Deus em nós, nas nossas prioridades, nossos relacionamentos, no nosso jeito de ser, nos nossos valores. Um amigo meu tem uma frase que eu gosto muito, que diz que todos venham a Jesus e se pareçam com Jesus. Às vezes a gente só fica com a primeira parte. Só fica com a primeira parte. Então, que todos venham a Jesus. Ótimo. Mas a segunda parte é que todos se pareçam com Jesus. Porque quando a gente se achega a Jesus, a gente precisa começar um processo de transformação, de mudança. Aquela frase do Max Lucado é fantástica. Deus nos ama como somos. E Ele nos recebe como somos. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas Ele nos ama tanto que Ele se recusa a deixar-nos como somos. E o que Ele vai fazer comigo e com você, na medida em que nos achegarmos a Ele, é nos tornar parecidos com o Seu Filho. Vai nos colocar num processo
a nosso favor, para transformar maldição em bênção, para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, precisamos entender que Ele trabalha também para que sejamos parecidos com o seu Filho, para que sejamos a imagem do seu Filho no mundo. Terceiro lugar, queridos, Deus é por nós. Porque Deus é por nós, Ele entregou o seu próprio Filho para garantir a minha e a sua salvação. O verso 32 vai dizer, Ele não poupou o seu próprio Filho. Alguns autores dizem que esse verso aqui, essa expressão tem um eco lá em Gênesis 22, verso 16. Assim como Abraão não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para ser sacrificado, Deus não poupou o seu único filho ali na cruz. William Barclay diz que Paulo parece dizer, pense no maior exemplo do mundo de lealdade do homem a Deus. A lealdade de Deus é semelhante a essa. Exatamente como Abraão foi tão leal a Deus e estão dispostos a sacrificar a sua possessão mais querida por causa de Deus. Assim Deus é tão leal aos homens, estão dispostos a sacrificar o seu próprio filho por eles. Deus não poupou. Seguramente podemos confiar na sua lealdade, numa lealdade como essa. Porventura, esse Deus que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está querendo dizer aqui é provar um confronto na nossa mente. Ele deseja que avaliemos as nossas necessidades e cheguemos à conclusão de que se Deus não poupou o seu único filho para suprir a maior de todas as nossas necessidades, que era a necessidade de salvação, certamente Ele não poupará nada para nos suprir em todas as demais necessidades. É bem provável que Deus não nos atenda em todos os nossos desejos, mas as nossas necessidades, sim. Porque se Ele nos deu a maior de todas, se Ele supriu a maior de todas, que era a necessidade de perdão, de salvação, de redenção, certamente Ele poderá fazer o mesmo em relação às outras, que são infinitamente menores do que ela. Menores do que ela. Para a minha salvação e para a sua salvação, Deus não poupou o seu próprio Filho. Não poupou. Para o ser humano não existe necessidade maior que a necessidade de salvação. Se formos supridos nessa necessidade maior, como não seremos supridos nas outras necessidades menores? A grande questão é que normalmente nos esquecemos disso. John Stott diz que necessitamos de tantas coisas, grandes e difíceis. Como podemos estar seguros de que Deus nos suprirá em todas elas? Olhando para a cruz. Se Deus fez o mais difícil, Ele fará as outras coisas também. Se Ele entregou o seu próprio Filho pelos pecadores, acaso não nos dará todos os benefícios menores? Em quarto lugar, Deus é por nós. Porque Deus é por nós, Ele nos defende. Ele nos defende. A ideia é que nenhuma acusação poderá ser levada em conta se Jesus Cristo é o nosso advogado. João, escrevendo a sua carta, ou melhor, a sua primeira carta, são 3 cartas de João, no finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, ele fala sobre o pecado, fala sobre a confissão de uma maneira muito interessante. Talvez você se lembre de 1 de João, capítulo 1, verso 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, né, dizemos que Deus é mentiroso. E ele começa o capítulo 2 dizendo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai.
temos um advogado perante o Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Ele é o nosso Paráclito, aquele que está ao lado para nos assistir na hora da acusação. E por isso o Senhor nos defende. E por isso, se nós temos um advogado como o próprio Filho de Deus, nós estamos muito bem. Nós estamos seguros. Os escritórios de advocacia mais renomados do nosso país estão fazendo a festa. Eles nunca ganharam tanto dinheiro, provavelmente, porque nunca houve tanto peixe grande sendo acusado de tanta roubalheira no nosso país. E eles estão loucos procurando os melhores advogados. Os melhores. Um deputado disse essa semana: eu tenho que constituir um advogado, porque o delator disse que eu fiz um monte de coisa e tal, e eu não tenho sequer um advogado, eu preciso ainda constituir um advogado e tal. E tem alguns que a gente vê, né, repetindo o tempo todo. É advogado desse, advogado daquele outro. O papai deve estar milionário. Milionário. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. E a defesa de Jesus, ela é fantástica. Fantástica. Diz a palavra de Deus que depois que o Senhor Jesus voltou para o céu, ele passou a sentar-se à direita do trono de Deus, à direita do Pai. E certo autor disse que isso não está na Bíblia. Isso que eu vou dizer agora não está na Bíblia, mas faz muito sentido. Ele disse que todas as vezes que o Pai se levanta para nos castigar por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, o Filho que está ao lado mostra as mãos, mostra ao lado, e diz: Pai, eu sofri no lugar dele. Lembre-se disso. Eu já sofri, eu já paguei essa pena. Já paguei essa pena. Ele não precisa mais ir para a prisão. Ele não precisa mais sofrer, porque eu sofri no lugar dele. Esse é o Deus que é por nós, que nos defende. Em quinto e último lugar, queridos, porque Deus é por nós, Ele não permite que coisa alguma nos separe do seu amor. Coisa alguma nos separe do seu amor. Volte comigo ao texto, por favor. Olha só o que Paulo vai dizer aí. No verso 36, ou antes disso, verso 34. Verso 34 diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, que acabamos de dizer. O verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação vai nos separar? Sim ou não, irmãos? Será que a tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Será que a angústia vai nos separar? Será que a perseguição vai nos separar? Será que a fome vai nos separar? Será que a privação de coisas, de bens, né, vai nos separar? O perigo, a espada, será que essas coisas vão nos separar? Quando penso em privações aqui, me lembro da igreja de Esmirna. Você sabe que o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja perseguida.
Todo o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja que estava sendo perseguida. E a igreja de Esmirna é a segunda daquelas cartas que você tem no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse. A igreja de Esmirna não estava apenas sendo perseguida, ela estava sendo esmagada pela perseguição. E quando Paulo fala aqui sobre privações, aqueles irmãos haviam perdido os seus bens por causa da sua fé em Jesus. Seus bens foram confiscados por causa da sua fé. Assim como muitos cristãos hoje, em países perseguidos, em que a igreja sofre algum tipo de perseguição, às vezes seus filhos são impedidos de estudar numa universidade pública porque eles são crentes em Cristo Jesus. Privados desse privilégio também. Mas o texto continua. Verso 36 diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo garante aqui, e essa palavra é verdadeira, nada poderá nos separar do amor de Deus. O Senhor nos assegurou, nos garantiu esta vitória. Verso 37 diz, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. No grego é hipervencedores ou supervencedores, por meio daquele que nos amou, aquele que nos defende, aquele que nos garante a vitória. Jesus Cristo é a vitória para os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Jesus Cristo é a vitória para você, para mim, para cada um de nós que desejamos seguir os seus passos. Diante deste Cristo, deste Deus maravilhoso, que não poupou o seu próprio Filho, diante desse Deus que é por nós, que nos defende, que nos guarda, que nos ama incondicionalmente, não permite que coisa alguma nos separe do seu amor. Diante desse Deus, que tipo de vida eu e você devemos viver? Diante desse Deus maravilhoso, será que cabem as nossas desculpas? Cabem as nossas desculpas? Domingo passado estava um frio tremendo, né? Pior do que está hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Minha irmã, que mora em Curitiba, mandou um vídeo para a gente. Ela estava chegando na igreja, 9 horas da manhã, ela disse, olha, ser fiel aqui é mais difícil, hein? 7 graus, gente, aqui agora, mandou um vídeo para a família. 7 graus, saindo fumaça, 7 graus de manhã e tal. Levantar de manhã cedo para ir para a igreja num domingo, debaixo daquelas cobertas e tal, é mais difícil. Mas certamente há lugares muito mais frios do que Curitiba. Muito mais frios do que Curitiba. Isso me faz lembrar uma história que eu já compartilhei com vocês algum tempo atrás. Pastor Fanini, certa ocasião, contou que ele estava pregando na antiga União Soviética e um frio de rachar, gente, do lado de fora. Um frio de rachar. Cadê o pastor Osíris e a Sheila? Quantos graus o Dudu já pegou lá na Rússia? Menos 22 graus. Isso é um frio de rachar. Isso não é sensação térmica, não. É frio mesmo. A sensação térmica só Deus sabe. Né? É temperatura de freezer. Mas que o pastor Fanini disse é que debaixo de um frio congelante desse, a igreja estava superlotada do lado de dentro.
Mas algo mais interessante estava acontecendo. A igreja estava superlotada do lado de fora. Tinha gente para tudo quanto é lado, nas janelas, do lado de fora. Porque queriam participar do culto, debaixo de um frio terrível como esse. Tinha gente do lado de fora para ouvir a palavra de Deus. E ele disse, veio a cabeça dele assim, por que isso não acontece no Brasil? E a resposta de Deus veio na mesma hora. É porque no Brasil o frio não está do lado de fora. No Brasil o frio está dentro da igreja. E não é um frio de ar-condicionado, porque hoje não está nem ligado, né? Está só o ventilador, não é isso aí, Ricardo? Só o ventilador. Mas é a frieza espiritual, que não consegue olhar para a cruz, que não consegue olhar para o Deus que não poupou nada, que não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Mas diante desse Deus, a gente às vezes tem coragem de apresentar a Ele nossas desculpas as mais esfarrapadas, as nossas justificativas que não justificam nada e que não fazem o menor sentido diante de um Deus, diante do Deus que fez tudo por nós. Queria convidar você para fechar os seus olhos, para orarmos ao Senhor.